Oxalá que esse vídeo chegue até vocês. Olá galera do História ao Cubo, como que vocês estão? Estamos aqui hoje numa sessão de Áfricas, né? O Renan, a Mafer já veio explorando um pouco do futebol, a Mafer sobre o cinema. E hoje, né, eu separei um tema muito especial pra vocês, que é sobre falar a religião da África. Não tem como falar de África, e eu acredito que nem de nenhum outro país sem falar sobre sua religião, pois ela é a base que constrói uma sociedade, que constrói as culturas, e hoje eu vim falar com vocês sobre isso. Então roda a vinheta, pega uma pipoquinha, se junta com a galera e venha comigo que oxalá que essa aula de hoje vai ser muito abençoada. No vídeo anterior, eu estava falando que esse vídeo ele tem o objetivo de ser uma aula. E sim, a escolha de ser uma aula é justamente para quebrar alguns preconceitos que até hoje nós vemos dentro de comunidades africanas aqui no Brasil e no mundo afora. Então eu acho que pra gente também quebrar esses preconceitos que nós temos dentro da gente, nós precisamos entender melhor como que se fundou a religião na África, como que ela chegou até aqui o Brasil e sobre o Atlântico, como que ela se ocidentalizou pela nossa volta. Eu separei alguns temas chaves que vão aparecer ao longo do vídeo justamente para se tornar mais compreensível e didático o que eu quero passar para vocês hoje, ok? Vamos lá então! Na África moderna, 3 religiões elas são importantes e são as que mais agregam todo o continente. As religiões de maior predominância na África são elas: o cristianismo, o islamismo e também as religiões ditas tribais ou tradicionais da África. O cristianismo ele se aposta ali no sul da África, como países da Nigéria, do Mali, da Angola, também de Camarões. O islamismo ele já é na parte setentrional da África, então ali a gente vê uma grande parte das camadas ali de Marrocos, Egito, inundadas por esse povo. E também pelas suas condições históricas, eles reinaram bastante ali no sul do Saara. E as religiões tribais, que são mais acometidas ali nas zonas rurais, em todas as zonas rurais do território africano, né, do continente africano. Ainda assim, as religiões tribais, que são essas que foram a base da África, logo depois vieram o cristianismo e o islamismo devido às condições históricas com a colonização europeia e também a camada de imigração, né, da expansão árabe. Elas chegaram depois e ainda assim são o grosso da África. Cerca de 35% da religião do cristianismo e 35% da religião do islamismo, elas são a maior parte do continente africano, e as religiões tribais apenas 28%. Em relação às religiões tribais, pouco se há sobre a coleta de fontes historiográficas sobre a religião em si. O que se tem são relatos e escritos de comerciantes, colonizadores e mercadores europeus daquele período que colocavam a religião das tribos com o contato do cristianismo e do mundo ocidental. Até os dias de hoje, etnólogos e antropólogos desenvolvem métodos científicos para coletar um material de fonte mais abrangente, mas ainda assim são baseados em relatos externos. Ou seja, estamos falando aqui de uma África de um ponto de vista afetivo, né? Daquilo que as pessoas de fora chegaram e interpretaram, e não aquilo que os próprios africanos vivem e conhecem. Os mitos africanos, contudo, foram as fontes valiosas e deixadas por essas religiões tribais até os dias de hoje. Vale ressaltar que ao longo da história, né, esses mitos eles sofreram alterações, o que é significativo, mas trouxeram em grande parte semelhanças com a cultura do cristianismo, com a cultura do islamismo e também do próprio conceito que eles deram sobre a criação da África, sobre a criação do mundo, sobre a criação do homem. A África ela tem milhões de tribos, então cada tribo ela tem o seu próprio Deus, por assim dizer. Eles têm um Deus supremo, mas eles elegem para cada tribo um Deus ali que paira sobre eles. As tribos ou as clãs africanas, elas se constituem por um ancestral
que é aquele pai da família que por muito tempo cuidou dela e depois ele morre e se torna um espírito que paira ali entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e aquele também que paira sobre a casa para saber se as futuras famílias estarão cumprindo os costumes determinados por aquele ritual de adoração, por aquela religião adotada. Então o ancestral ele é fundamental em qualquer tribo ou clã africana. A família, para eles, não consiste apenas no mundo dos vivos e dos mortos, mas também daqueles que não nasceram. É isso mesmo. Os filhos que estão ali gestados, eles já têm um compromisso de honrar aquela religião, de honrar aquele ritual depois que ele nasce. Ele já é um ancestral também. Portanto, é muito importante que a família, que o clã gere filhos e que esses filhos sigam os costumes para que possa a casa, o lar, a tribo ser abençoada. Portanto, se um pai de família morre e não deixa os filhos, não há uma conexão entre a ancestralidade e a religião, portanto ela morre. É muito essencial que o pai, juntamente com a família, de modo patriarcal mesmo, reproduza filhos e deixe descendentes para essa ancestralidade. Na tribo tem um chefe principal que é eleito e ele vive toda a sua vida. Ele também pode ser considerado chefe ou rei, tendo maiores poderes no meio dessa tribo e também potencialidade para conversar com esses espíritos, de trazer as boas novas, de trazer as notícias. E é o rei também um agente político, um guardião da lei e da justiça. Também é importante ressaltar que esses espíritos que se manifestam ali entre essas tribos, eles podem ser vistos também em montanhas, em florestas, no vento, em sombras, de diversas formas eles se manifestam. O rei, né, o chefe da tribo, ele tem uma preponderância maior, porque quando eles vão realizar oferendas para esses deuses, o chefe é aquele que vai representar a tribo, que vai clamar por socorro, que vai clamar por ajuda. Então há uma relação muito grande entre o rei, que se torna praticamente um representante de Deus na Terra. Dessa forma, a relação entre a ancestralidade e as pessoas e os vivos é uma relação que comporta, ao mesmo tempo, a ajuda e o socorro dos deuses e também as oferendas que essa tribo faz para esse Deus para dar mais força e para dar mais ânimo. Os sacrifícios, eles são de forma bem simples ofertados por essas tribos ou pelo seu chefe com um prato de comida ou flores, que é levado até o túmulo de seu pai que morreu e é suplicado uma ação de graça, é suplicado bênçãos para aquela tribo. Também a existência de adivinhos, né, também conhecidos pelos bantus ali no sul da África como os nigangas. Esses adivinhos, eles são, poderíamos dizer, como médicos ou doutores que portam-se de ervas e amuletos para curar as doenças dos feridos e também para espantar os maus espíritos, que segundo eles também é trazido pelos bruxos ou feiticeiros. Bruxos e feiticeiros, eles trabalham com magia negra, que é basicamente fazer feitiços contra determinada pessoa, contra determinada tribo. Então são esses curandeiros que acabam muitas das vezes espantando esses maus espíritos. Então há uma pluralidade também de diversos tipos de crenças ali, trazidos mesmo por essas plantas entre a cultura africana. Também há a presença dos adivinhos. Os adivinhos são aquelas pessoas que vão premonizar ou determinar o que vai acontecer. Então, se você vai atrás de uma resposta para sua vida, você vai chegar no adivinho e ele vai solicitar aos deuses uma resposta para a sua causa. Geralmente essa resposta ela não é cara ou coroa, mas eles colocam coisas dentro de uma bandeja, jogam no ar e aí dependendo da forma como aquilo cair, ela já vai ser uma resposta do Deus para aquela pessoa. Então eles são muito importantes. Quando eles geralmente não encontram a resposta nas sombras ou no ar, eles acabam fazendo rituais de danças, que é muito comum no candomblé brasileiro, onde esse espírito ele
possui essa pessoa e essa pessoa, ela começa a falar e começa a dar a resposta que a pessoa que está buscando o problema tá ali procurando. É muito interessante a forma como esses espíritos interagem, né? Eles estão em todos os lugares, então a natureza ela é rica da plenitude desses deuses. Então os adivinhos eles são muito importantes também. As pessoas que geralmente acabam sendo apossadas por esses espíritos são chamadas também de profetas. São pessoas de status ou nível social um pouco mais elevado naquela tribo. E é onde acontece todo o ritual, todo o sacrifício, todas as oferendas. O mito de fé, ele é bastante claro e expressa bastante pouco da cultura e da religião africana aqui no Brasil. Ele conta a história de um deus supremo, que é o Olodumare, a sua esposa, que é uma deusa da terra ou dos oceanos, Olodum, e eles, como casal, tiveram 2 filhos, que é Oxalá e o Ododua. Olodumare chega em seu filho Oxalá, que é o primogênito, e pede para ele criar a terra. Mas antes disso, ele precisa consultar Orulomila. Ele vai até Orulomila e, ao chegar até ele, Orulomila fala para ele fazer uma oferenda antes de fazer a criação da terra. Só que Oxalá não aceita. Segue o bonde, vai embora e fala: não vou fazer nenhuma oferenda. O irmão dele, o Dodua, estava acompanhando toda a história e ele percebeu que o irmão dele não ia fazer a oferenda. O que ele fez? Foi até o Orulomila, falou pra ele que ia fazer a oferenda e ele fez a oferenda, ofertou. Nisso, passou-se um tempo, Oxalá andando no meio do caminho para ir fazer a criação da terra, para chegar até o local que lhe era plausível, começa a passar mal, começa a sentir muita sede. Por que ele começa a sentir muita sede? Porque Exu, que é um guardião entre o céu e o inferno, por assim dizer, entre o mal e o bem, entre o bem e o mal, ele via que ele ia fazer algo errado, então ele lançou um feitiço contra ele e deixou que ele passasse sede. Ele encontra uma árvore, Oxalá encontra essa árvore, ele bebe aquele líquido, toma aquele vinho, não tinha água, tinha muito vinho, e ele se embriaga e dorme. Nisso, o seu irmão Dodua passa, vê que ele está ali embriagado no chão, segue o caminho e faz a criação da terra. Depois disso, chega no seu pai, Olodumare, conta que fez aquilo, o pai abençoa e segue a vida. Oxalá acorda depois desesperado, vê tudo o que aconteceu, vai até o seu pai, Olodumare, e o pai fala pra ele que não há mais o que fazer porque o irmão dele já havia criado a terra. E aí, como a missão ainda não estava completa, o pai designou a ele que ele criasse o ser humano e os animais. Então, Oxalá, no fim das contas, acabou criando o homem, a mulher e os animais da terra, e assim se deu a criação do mundo, pelo mito de Ifé, ali no sul da África, e que se alastrou também até os dias de hoje. A gente conhece muito o Oxalá, o Exu, são entidades, são deuses muito importantes na cultura africana. Aqui no Brasil não foi diferente, Nós sabemos que ao longo da escravização, da África, muitos escravos vieram ali do sul da África, principalmente, então a gente tem muitos povos quimbundos aqui no Brasil, e eles trouxeram consigo a sua religião, os seus mitos e toda a sua riqueza de ancestralidade para o Brasil. Isso foi muito interessante porque aqui no Brasil se disseminou em uma forma muito diversa, muito enriquecedora. Então, por todos os estados, principalmente no Nordeste, diferentes religiões da África se difundiram, tanto ali para ter a sua crença, quanto para se proteger contra os colonizadores. E eu vou citar aqui para vocês as principais religiões, que é o Candomblé, a Macumba e a Umbanda. Vou citar os estados. Então, a religião do Candomblé, Bantu ou Angola, ela se concentra em todos os estados do Nordeste, mas também principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e também a Bahia. O Cabula, que também é uma outra variação dessa religião, é muito forte no Espírito Santo. Também na Bahia, o Candomblé de Caboclo,
o catimbó na Paraíba e em Pernambuco, a macumba no Rio de Janeiro e São Paulo, o pagelança no Amapá, Panamá e Mato Grosso, o toré no Sergipe e a umbanda em São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Brasil. Gente, vale destacar que a umbanda tem um sincretismo religioso muito intenso, então você consegue observar como a matriz africana ela está em contato duplamente com o cristianismo, com as raízes da religião cristã, principalmente no umbanda. É muito interessante porque isso na África existe, mas não de forma intensa como no Brasil. Na África eles adoram aquele seu Deus específico e pronto. E aqui não. Aqui nós já vemos uma mistura de crenças ali entre até mesmo o próprio Jesus sendo um espírito ali a ser adorado entre essa religião. Então há uma diversidade muito grande e muito particular aqui no Brasil que os escravos trouxeram e que se tornou algo muito genuíno. Até hoje a gente ainda vê fortes preconceitos, mas eu acredito que são de pessoas ignorantes e que não interpretam, não procuram entender como que se deu, como foi a sua formação e que tá tudo bem você professar isso, ou você querer ser um candomblé, você querer ser um umbanda, você querer ser um cristão, tá tudo bem, gente. E é muito mais bonito também quando a gente vê que há esse sincretismo. Então eu acho que é isso, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, que acompanharam o História ao Cubo, sigam o canal do Trilha, sigam o História ao Cubo, sigam o canal do Superação e tamo junto, galera, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você e é isso, até mais!